Bem-vindos a mais um episódio com a Santiago. Esse é um espaço que a gente tem para conversas leves, inspiradoras, né? E hoje nós temos aqui essa convidada muito especial, uma mulher que admiramos muito a trajetória, de como ela inspira a gente com a vida profissional, com a vida pessoal, né, Manu? Isso, nós estamos recebendo aqui essa amiga, Suzana. Ela é arquiteta, ela é gestora, ela é mãe maravilhosa, é uma mulher que, assim, como a Isabela disse, nos inspira mesmo, né? Há muitos anos que eu acompanho o trabalho dela e adoro estar perto dela, a energia dela é, assim, maravilhosa. Ai, meninas, obrigada. Mas é verdade! É nossa segunda convidada aqui do Com a Santiago, porque ela realmente, assim, é uma mulher inteligente, então a gente, assim, toda vez que eu tô perto dela, eu tento sugar o máximo possível informação. Então é isso, então que feliz de receber, nós estamos muito felizes de receber você aqui hoje. E eu tô super feliz, agradeço essa apresentação tão carinhosa. Fiquei até emocionada. E assim, dizer que, em primeiro lugar, eu acho o máximo isso que vocês estão fazendo. É muito bom mostrar o que está por trás desse trabalho de vocês. As pessoas só veem, às vezes, a estética, né? Mas existe muita troca, existe muita vida por trás. Então, eu tô me sentindo, assim, muito feliz por estar sendo... tá aqui, ser convidada e compartilhar esse momento que a gente... A gente queria que você falasse, assim, que as pessoas lhe conhecem como há muitos anos, né? Teve à frente da Clube A, né, na gerência das lojas, né, comandando todo o grupo. Foi uma história longa e que continua sendo, né? Mas assim, eu vou fazer um resuminho porque eu acho muito interessante. Às vezes a gente esquece como é que se constrói, né? E eu fui construída de uma maneira muito pouco provável dentro dessa área de gestão. Porque quando eu entrei na Universidade de Arquitetura, fiz a Universidade Federal, sou teresinense, estudei a vida toda no Piauí e fiz a Universidade Federal de Arquitetura. E quando eu estive dentro da Universidade de Arquitetura, o meu vínculo sempre foi muito grande com a parte que envolvia a história, o processo que está por trás do projetar. Gostava de urbanismo, paisagismo, patrimônio histórico, e eu tinha assim até uma paixão, achava que ia seguir a carreira de patrimônio. Sim. E a parte de história, então tive professores maravilhosos, é muito bom a gente lembrar, né? De quantas pessoas que foram importantes. Que te inspiraram, né? Isso, eu tenho medo de esquecer os nomes, mas assim, foram muitos, né? Aline, Ricardo, Silvia, Ângela Braz, Ana Lúcia Silveira, eu digo que eu tive muita sorte, passei por excelentes professores e muito assim... E todos apaixonados, né, muito também? Muito apaixonados. Aí, então eu tive essa sorte e que era uma turma que fazia muito a gente pensar e se questionar sobre o projeto e sobre o que estava por trás. Então eu tinha isso e achava que ia seguir uma área acadêmica. Tanto é que tem uma história muito engraçada que a primeira entrevista que eu fiz com o Alexandre, eu falei que ainda estava na universidade, que eu ia me formar e que eu achava que ia para Recife para fazer, ou Minas para estudar patrimônio e tudo. Aí o Alexandre, essa daqui não tem nada a ver. Foi descartada. Eu fui descartada na minha primeira entrevista. Aí eu me formo. E aí, olha só como é interessante. Eu vou, assim que me formo, acho que ainda estava na universidade, eu vou para um café para a Brunete Fracaroli, que a Azurra ofereceu. Sim. Lá no começo, há muito tempo, né? Tipo, eu tenho 25 anos de formada. E aí, quando eu tô lá, meio deslocada, estudante, que não conhecia ninguém, eu sentei do lado de uma pessoa, que essa pessoa foi que me fez mudar a vida. Que é Maria da Cruz, que ainda hoje eu sou super grata. Lá de e São assim, Luís, maravilhosa. Eu sentei muito então, essa é a tua conexão com o Maranhão. Na verdade, são duas, porque meu irmão... Porque tu sabe que eu sou maranhense, né? Exatamente. E aí eu sempre achei que tu fosse maranhense. Tu acredita, Suzana? Também... Porque ele mora lá, teu irmão. Meu irmão... Sim. Muito já viveu mais lá do que aqui, construiu a história dele lá no Maranhão. Sim. E ela, Maria da Cruz... De lá.
que ela é piauiense, É mas tem lá. lojista, né? Lá. Ela ia abrir a primeira loja dela, porque ela é médica. Ela é médica, pediatra. exatamente. Ela é médica. E isso foi o máximo, porque assim, a gente conversando ali, bateu, sabe, aquela coisa muito... Ela é muito expansiva e a gente deu muito certo. Aí ela me chama para ir tomar de conta da loja dela no Maranhão. E aquilo mudou minha vida. Por quê? O plano era e aí eu, Era naquela... arquitetura, era estudar isso, a parte mais teórica até e tudo. E aí, quando eu vou para São Luís, decidi, aquela coisa, gente, me formei, tenho que começar a pagar minhas contas. Aí, o que eu fiz? Fui para o Maranhão. E como meu irmão também morava lá, fui morar com ele e tudo. E comecei, gente, foi uma aventura, porque o que aconteceu? Eu não sabia vender. Eu não fazia ideia do que era vender. E eu ficava na loja praticamente só. Acho que tinha uma pessoa, se eu não me engano, que me ajudava na questão de transporte, mas eu ficava só na loja. Gente, o dia todo. Agora vou te cortar um pouquinho, mas como, assim, você iniciar trabalhando com venda é importante, né? Porque a gente se vende o tempo todo. Isso. E isso não está na universidade Não de está arquitetura. na universidade de arquitetura. Você tem que aprender a defender, Exatamente. A se vender mesmo, defender aquilo que você está querendo, né? E assim, eu até te digo outra coisa, Manu, quando a gente começou, arquitetos, a trabalhar em lojas, tinha um preconceito, tipo assim, dos amigos, das pessoas, até da família. Vai ser funcionária, vai ser vendedora. Vendedor, você se formou pra isso. Exatamente. Isso, tu te forma pra isso. Exatamente. E aí foi muito interessante porque fiz muita besteira. Maria da Cruz é maravilhosa, me ajudou muito, porque quando eu conto para minhas equipes hoje que eu vendi produto mais barato do que ela comprava, isso é uma vergonha, mas a gente assume. Estava aprendendo. E estava aprendendo, e ela foi essa pessoa, né? Que ela tem uma habilidade de venda natural. E aí sim, eu estava lá, e eu fazia o quê? Como a loja ainda estava começando, fazia duas coisas que foram muito importantes para mim hoje, que era, eu passava o dia atrás de arquitetos para me apresentar e apresentar a loja, porque a loja era nova. Então, no mercado novo, eu ligava para os profissionais para convidar para conhecer, que era uma coisa diferente. Nova. Então, eu fiz isso muito e aquilo ali foi me dando muita capacidade, né, de conversar, de entender as pessoas, a necessidade do profissional. E as horas que não tinha ninguém, sabe o que eu fazia? Mudava o layout da loja todo, várias vezes. Eu acho que eu mudava mais de uma vez por semana. Ela chegava no final do dia, porque ela trabalhava na área de medicina durante o dia, e quando voltava eu já tinha coisas que eu adorava mexer, que fosse uma almofada, uma luminária. E aí, fiquei um tempo lá e tive um segundo momento de conversar com o Alexandre. Tava bem diferente, né? Quando já outra cabeça. Já tinha feito uma evolução. E foi bem no início, né? Na primeira fase da Florence. Primeira fase, só tinha poucas pessoas. Aí, assim, resumidamente, eu fui num dia de um feriado, o Alexandre é amigo do meu irmão, me encontrei com ele na praia, comendo caranguejo, e eu comecei a dizer assim, não, porque lá eu faço pedido, eu atendo cliente, eu ligo para arquiteto, eu faço isso, mexo em arte. Aí ele me convidou para voltar. E o motivo maior de eu ter aceitado esse convite foi voltar para Teresina, porque eu sentia muito a falta de família e tudo. Foi a volta principal. E aí eu comecei lá, comecei como vendedora dentro da Florence. Era a equipe bem pequena, acho que a Florence tinha 1 ano. E eu comecei... Mas rapidamente você virou gerente, na verdade. Foi, né? acho eu já lembro de ti, assim, já gerente com 2, 3 anos, não foi? Eu nem sei te dizer, mas foi, teve acho que uns 3, 4 anos talvez, de vendas, e eu passei. Aí foi o segundo desafio. Porque aceitar fazer gestão é uma coisa, né, muito, muito delicada. Você ganha uma meta e a forma de atingir uma meta, você tem várias. Exatamente. E aí foi onde eu comecei a estudar muito. E eu comecei logo assim, eu entrava no Sebrae, fazia todos os cursos online. Eu entrava tudo e fui estudando. Olha que interessante. Uma esponja mesmo, querendo absorver tudo. Eu tinha muito medo de fazer
de prejudicar as pessoas, né? Sim. Porque quando você trabalha com pessoas, é uma crença. Quando a gente trabalha com as pessoas, a gente é responsável Com certeza. pelo ambiente, você é O responsável pela energia, pelo desenvolvimento, né, de tudo, né, assim, né, porque é o que você tá dando direção, você tá Isso. direcionando. E também você traz um clima, Sim. né? Então, isso era uma coisa que me preocupava. Você trabalhar, é bom que você trabalhe bem, que você tenha Que você esteja leve, que Isso. sua energia esteja boa, porque é aquilo que você passa, né, o tempo todo. E é o Então que você produz vai refletir essa sua energia. Exatamente. Com certeza. E aí eu fui assim, comecei estudando gestão de vendas, que era entender metas, dividir metas, organizar equipe, fazer treinamento. Fiz muito essa parte, estudei bastante. E eu amo vendas. Fiz programação, me formei em programação neurolinguística. Depois eu fiz isso, gente, há muito tempo atrás. Porque hoje a palavra coach tem muito... outro tem outra já conexão, tá muito, né? Então, tipo, há muito tempo atrás, eu me formei em coach com a Suzy Fleury. Ela tinha um método Então próprio. nunca parou de estudar. Nunca, ainda hoje. Eu gosto de contar essas coisas porque realmente eu acho que estudar é a melhor coisa do mundo, né? Não tem limite. Mas essa história é interessante porque no começo a equipe vinha e me contava uma história, sabe? E eu sofria mais até do que as pessoas. Se a pessoa estivesse passando por um problema, Absorvia. eu absorvia e entrava naquilo. E quando você é o líder da equipe, isso não pode. Primeiro, duas coisas que um líder tem que ter. Ele tem que cuidar dele. Em primeiro lugar, você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua energia. Você tem que cuidar da sua força, da sua sabe? cabeça, né? Isso. Totalmente. Era uma coisa que... É porque eu acho muito isso é exatamente isso. É de dentro pra fora. A gente precisa cuidar de dentro da gente. Como é que a gente vai cuidar de alguém se a gente não se cuida? Se a gente não... Tá bem. Não tá bem. Consegue. Você pode até fazer muita besteira, né, nessa história. Aí era muito interessante porque eu ficava mal e eu sentia muito assim. E a formação em coach me ajudou demais, porque nisso eu consegui me profissionalizar e ajudar mais minha equipe. Então minha equipe sempre foi assim, aquela parceria onde eu trazia os sonhos deles e eu estava junto com eles para eles atingirem aqueles os sonhos. Isso é muito bom. É fantástico isso aí. E outra coisa que também, que assim, eu percebo que eu acho super, super legal, não tem rotatividade dentro da equipe. É pequena. É muito pequena. É só se você for, ou casou e não vai mais trabalhar. Tem as mudanças de vida. Tem umas mudanças de vida, né? Teve algumas situações lá. E acho interessante que mas, tem umas assim, que saíram daqui para trabalhar em outras Florences, tá? Foi, verdade. Não tem Recife, tem a Gra que foi para São Paulo, hoje ela não tá mais, mas várias pessoas que saíram da nossa para ir para outros estados. E a Florence foi meu primeiro lugar, assim, de desenvolver essa experiência de liderança. E essa liderança, muitas pessoas acham que quando você é muito humana, você não tá ligada em resultado. Tá, com certeza. Tá muito ligada. E as pessoas estão mais envolvidas ainda com o resultado. Porque quando essas pessoas têm um sonho, aquele sonho delas, a meta dela, que eu digo assim, eu peguei muita gente começando. Então eu digo assim, você já conhece o mundo? Você já viajou? Quanto é que custa ir pra Europa? Então, estimular as pessoas a sonhar. Estimular a sonhar. E compartilhar com elas aquele sonho e fazê-las tentar desenvolver e buscar aquele sonho. É muito legal isso. Né? Então, assim, foi assim que a gente foi. E aí teve um momento, é uma historinha longa, eu vou tentar resumir, porque daí o Alexandre me chama para ajudar na Uniflex, fazer a gestão da Uniflex, aí eu passo também a ser gerente da Florence e da Uniflex. Desse momento, eu tive, a gente criou a Galpão, mas a Galpão antes, que ela era minha loja, eu comecei meio que num paralelo, fazendo a Galpão, que foi muito também um outro momento meu, que eu fui para as feiras, me apresentava e consegui a Mozart, por exemplo, que foi uma marca que eu sou muito apaixonada. E foi minha primeira experiência de chegar assim, falar com o dono, assim, e foi muito interessante.
Só que aí a Galpão foi crescendo e ficou complicado. E aí eu convido o Alexandre para ser meu sócio na Sim. Galpão. Sim. E deu muito certo, porque essa parceria minha com o Alexandre é uma parceria muito bacana. É uma parceria que eu digo assim, é muito complementar. Eu tenho essa parte mais voltada para gestão de pessoas, metas, né? Rotinas, experiência de cliente. E o Alexandre é esse cara que é muito estrategista do negócio. Ele é um empresário que está lá atrás e segurava toda essa questão. Então, foi uma dupla de muito sucesso. Perfeito. Aí entra a Galpão nessa nosso grupo. Sim. Aí eu fico fazendo a gestão das 3 lojas. Daí, gente, tiveram coisas que foram muito marcantes na minha formação. Em 2007, pra você ter uma ideia, eu e Dona Bizé fizemos o primeiro curso com Ferreirinha. Que trouxeram até pra cá. Mas ali já, olha, pra vocês terem ideia, em 2007 a gente foi pra São Paulo fazer o Atua Luxo. E aquele cara, ele me ensinou assim, eu aprendi com ele que tudo é experiência, né? Eu tô fazendo essa pesquisa pra fazer esse curso com ele. Ele é muito bom, até porque ele tem uma habilidade de passar. E aí daí eu viro uma chave também, que antes eu era muito essa pessoa da gestora das pessoas, do negócio, e passo a aplicar esse conhecimento de experiência. Onde todo contato que o cliente tem com tua marca, ele é importante. E aí é outro mundo que é maravilhoso, né? Porque você cria as sensações, você constrói o Mas caminhar. é incrível, Suzana, é muito bom. como você trouxe exatamente essa experiência, né, para o mercado de Teresina, né, na verdade. Que foi a partir daí que as pessoas começaram a se ligar, a abrir os olhos para isso. Nessa questão da experiência de luxo mesmo, entendeu? Em viagens e tudo. E sempre foi assim, encantador, tudo que a gente vivia com a Clube A por conta dessas experiências, né? Essas experiências que a gente vivia, né? Que não era uma simples viagem. Tinha muita coisa legal, entendeu? Porque a experiência, né, gente, é o que marca, é o que vive, é o que faz sentido. Eu acho que assim, quando a gente... quero compartilhar um adentro agora. Diz. Até uma vez eu falei assim pra Manu, ai, gente, vou abrir. Pode ver. Vai. Conta, que isso é a parte boa. Uma época que a Su estava afastada, porque teve filho, tudo, aquela coisa. E a gente fez uma viagem com a Clube A, Manu, diferente. Meu Deus, quando a Su estava envolvida, era uma experiência muito diferente. Esse olhar, né? Do detalhe que você faz total diferença. E assim, com esse aprendizado, ainda ganhei mais vontade de trabalhar com isso, sabe? Porque assim, dá muito prazer em escutar isso, em ver as pessoas vivendo aquelas viagens, aqueles momentos. Você entrar na loja, eu não sei se vocês lembram, mas o tal de oferecer um bolo começa lá na Florência. Não, o chá. O chá que chamava todo mundo. Pois é, começa lá. Então são pequenos. Que tinha clientes que iam dia de sábado só para tomar o chá. E é maravilhoso, né, isso. Então, porque isso daí faz mais sentido para tudo. É verdade. E conecta as pessoas, né? E foi assim, aí nisso a gente passou por algumas mudanças, teve o One Stop Shop, que foi uma criação de unificar para fazer todo mundo ali estar junto. E nesse processo, eu sempre estive junto com o Clube A. O Clube A é uma marca que foi construída pelo Alexandre e pela Dona Bizé sobre um clube de lojas e de marcas que visam ter o melhor para oferecer para o mercado na área de arquitetura, de serviços, né? E de design. Então, eles criaram, tinha a revista, que ainda a gente... Que é histórica. Então, para isso, né, buscou essa parceria com os profissionais, né? Então... Exatamente. E lá eu acho que é onde a então gente é bom até explicar isso, Ana, porque as pessoas muitas vezes, o que é esse clube? O que é, entendeu? O que é essa viagem? O que é, entendeu? É exatamente essa conexão de parceria, né? Isso. Do arquiteto ter
essa base, né? Esse clube organizado onde você tem Organizado, uma que a gente segurança. tem segurança em indicar, né? Isso, porque é nosso compromisso. Ali se tem. E daí vem as viagens, vem, né? Que é um... Isso, porque eu acho assim, olha só, o mercado de arquitetura. E ele vocês precisa- levam a gente, na verdade, para ver algo novo, uma feira. É formação. É formação, né? Isso. Exatamente. E aí a gente faz o nosso mercado ser melhor. Sim. Quando a gente consegue ter profissionais melhores, com mais conhecimento. E a gente sabe que o Piauí se destaca. Muito. O Piauí se destaca. O Piauí é ousado. E essa casa Na estética. na estética, no ousado vestido, no né? estilo. Tudo, O ousado, principalmente, de dizer assim, nossa geografia não nos limita. Não nos define, né? Nunca nos definiu. Então, assim, isso foi uma visão de Bizé Castro, que eu acho que ela é esse Visionária. maior Visionária, exemplo de quem, tipo, Deu esse meu deu um território passo, deu um sou passo, eu que que faço. passo. Né? Então, ela fez muito pelo Piauí, trazendo grandes marcas Bem mundiais, ousadas, bem ousadas. de padrão Bem mundial. ousadas, né? E o piauiense ter isso, existe um mecanismo por trás. Então, eu acho que é ótimo isso que você falou. O cliente saber que o seu profissional é um profissional que viaja, que pesquisa, que está antenado, que ele conhece. Simples coisa. Você tem uma questão para resolver, o teu profissional vai ter mais soluções. Esse conhecimento é necessário para quem faz arquitetura. Que viaja até para o interior, para conhecer palha, madeira, o que for. Mas isso, esse movimento e expansão que o mundo do arquiteto tem, é importantíssimo para o resultado do projeto do cliente. Então, isso é um mecanismo que é vital para a gente, né? Para quem trabalha nesse mercado, está viajando. E aí é isso, desses anos todos, gente. Nos últimos 4, eu fiz um trabalho que aí fiquei mais posicionada como clube A, né? Eu sempre fiz as viagens, sempre fiz as festas, sempre estava ali por trás. Mas nos últimos 4 anos, eu fiz um trabalho que foi do clube A se tornar realmente um clube de benefícios, que hoje é um clube de benefícios para o cliente. Que a gente ficava nessa de dizer assim, gente, só o profissional? Não, o cliente também tem que ter benefício. Então, hoje, a gente tem isso. O cliente tem benefícios por fazer parte do Clube A. Ele tem cashback entre as lojas. Então, eu fiquei esses 4 anos construindo o aplicativo, a estrutura da rede ficar bem conectada entre todas as lojas. Todo mundo tem acesso, Todo né? mundo tem acesso. Bem E legal. aí, eu fiz esses 4 anos, casa cor, eventos e tudo. E aí a gente tem momentos na vida que a gente tem que tipo assim, eu acho que eu fiz o meu papel. Sim. Acho que fiz o que estava sendo necessário ser feito. Fez com maestria. E né? a gente, eu quis dar o meu melhor. Sim. E tem momentos que acontecem movimentos. Aí Tem agora? uma dinâmica interna muito curiosa, muito, sabe, não sou uma mulher eu sou mulher de rotina, sou uma mulher super disciplinada, mas a minha cabeça é muito de criação. E aí vem esse lado empreendedor querendo falar, querendo estar mais forte. Aquela pergunta, né, que a gente quer fazer. Isso. Suzana vivendo hoje um novo momento na carreira, né, na vida profissional. Como foi essa mudança da saída, essa decisão, né? Porque foi muitos anos no Difícil. Clube A. Então, como foi essa decisão de saída e estar agora no seu lugar, na Galpão, com a Cooler? Isso. É difícil, sabe? Porque primeiro tem um envolvimento emocional de 24 anos, de estar ali, viver aquilo. E eu sou a pessoa que me apaixona. Se eu não estiver muito amando, muito apaixonada, não existe a Suzana inteira, né? Então, eu sempre fui muito apaixonada. Então, aquele casamento que acaba, mas que não é acabar. Não, é. Não é acabar. Eu jamais
diria que tipo, a Florence faz parte de 100% da minha formação. Não, é engraçado, é o casamento da mãe e do papai, separados, porém juntos. Porque não Sempre pode juntos. acabar, porque o melhor tem que ficar, né? Então, assim, o que foi que aconteceu? Nessa minha inquietação e tudo, surge essa necessidade quando a gente abre as duas lojas, a Galpão e a Kohler, estão no melhor ponto da cidade, a gente está com loja linda, e aquilo me... E apresentando esse produto para o mercado também, né, Suzana? Exatamente, o produto que eu também estou... Que é fantástico. Que é apaixonante. Mas que é novo para o mercado, para Então, a precisa de um Terezinha. Então investimento, precisa realmente né? que as pessoas Desenvolver. entendam o que é o produto. E né? esse investimento, que para mim o principal é o tempo, é a dedicação, eu me deu uma vontade de, tipo assim, gente, essas marcas são maravilhosas, tá num lugar maravilhoso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tem um bocado de projeto por acontecer. Spoilers. Tem muita coisa. Porque a cabeça não para, que já né? está engatilhada e prestes a acontecer, envolvendo essas duas marcas, envolvendo nossos parceiros maravilhosos, porque uma das coisas mais fantásticas que eu acho que a arquitetura e a minha história me trouxe foram as relações, né? Ter pessoas e ter aprendizado e eu construir amigos e tudo. E isso daí me alimenta muito. Como assim, o nosso meio, né, da arquitetura é um meio que é amigo, que é próximo, né, que torce um pelo outro, né? É Assim, saudável, assim, né? É Sim. muito saudável. Pelo menos na nossa região é muito saudável. Eu acho que ele enriquece muito essa relação, né? Porque quando você tem pessoas criativas que todas estão pesquisando, e tu imagina que tu tem um canal livre de troca, de ajuda, de tudo, isso eu acho que talvez seja o grande resultado que a gente mostra quando as pessoas vêm ver Meu nossa Deus, casa. eu amo viajar, por exemplo, com o Alberto, com o Mauro, com o Ronaldo, porque é uma troca, é uma aula. É o tempo todo, entendeu? É uma aula assim constante, né? Assim, essa última viagem que eu fui com o Ronaldo, gente, foi fantástico, porque ele deu assim, dicas de várias coisas, entendeu? Foi muito, muito bacana e assim, estar envolvido nisso é fantástico para mim. Assim, Isso, tenho certeza, gente, que o nosso resultado tem a ver com essa relação. Com certeza. Porque são muitas pessoas curiosas, competentes como profissionais, mas onde eu tô lembrando que ano passado o Mauro deu uma dica, não foi lá pro espaço. Foi. E isso mostra o quanto que... E foi uma viagem. E foi uma viagem. Uma que a gente viagem. conversando sobre espaço e ele deu uma dica e olha, né, fantástico, ele tava antenado. Mauro é um capítulo. É. Ele pesquisa, ensina e aí ensina a fazer. E é maravilhoso, né? Ele é super... Então todo mundo tem essa energia, né, de troca. É. E aí eu tô, gente, fazendo um momento de me reposicionar, não assim, eu tô cuidando das lojas, cuidando da equipe, mas com novos projetos. De novidades para trazer para vocês, para o mercado, possibilidades, certo? Então eu vou conseguir produzir muito mais com essa Então a gente tem um disponibilidade. privilégio, na verdade, de ter você que está em busca de mais pra gente, né? Exato. Porque assim, na verdade, tem coisas que a gente não conhece no mercado que você né, sempre está nessa busca de trazer para o nosso mercado, de apresentar para a gente, até para os profissionais na área dos clientes. E então, com muito orgulho, assim, que quando a gente vê um produto nosso lá no projeto de vocês, dá uma alegria de dizer assim, olha, tá vendo? Nossos escritórios usam coisas fantásticas, eles estão à frente. A gente tem uma noção do que acontece no mercado. E a gente sabe que o profissional piauiense, ele é aberto. Isso é bom. Muito aberto, muito aberto. Então, a gente representou isso, né, na Casa Cor, ficou, né? Muito bom. Os ambientes maravilhosos. Uma coisa que eu queria falar, meninas, que eu não citei, foi que nesse caminho das minhas amizades de tudo, surgiu as brasilianas, né? Sim, que teve presente na Casa Cor, né? A primeira Casa Cor. Isso. Um dos projetos é que ela vai voltar, tem mais atividade, que a gente vai
É tudo assim, tem muita coisa. As brasilianas foi uma ação, uma minha, Ana Márcia e Juliana, de reconhecimento do valor da arte local, da produção que representa o Piauí. E que a gente acha que muitas vezes falta um pouco de orgulhozinho na gente de ser esse piauiense e de ter o que a gente tem, Não, né? com certeza. E Eu mesmo, depois que vocês apresentaram as brasilianas, eu sou uma consumidora das roupas lá nas áreas do Nazária, entendeu? Do Feitosa. Feitosa. Eu sou uma consumidora, encomendo com ele, Sei. peças exclusivas. Isso Eu é vim pra maravilhoso. Miami, eu disse, eu quero uma peça pra usar em Miami. Ele fez um conjunto lindíssimo, Lindíssimo, desenhado. todo desenhado. Todo desenhado à mão. Isso não é bacana? Então, assim, muito bacana, porque eu queria levar essa arte. E a gente isso é bom, Né? é muito bom. Então a gente tem muito valor aqui e a gente tem esse mercado que também abre. Suzana, você entende que você, como uma mulher posicionada no lugar que você está hoje, de destaque, mulher que influencia o luxo, e você ir buscar a nossa regionalidade, isso tem muito mais impacto no meio do que muitas vezes o próprio artesão querer inserir o dele. É mais difícil para ele. E isso que a Isabela falou é tão a chave do negócio. É a chave. Porque assim, o artesão, o artista, ele tem que se virar em todas as áreas. Como é que ele vai apresentar aquele produto? Como é que faz aquele produto chegar? Você fazer um produto bonito é uma coisa. Agora, conseguir vender, e como é que ele vive se ele não vende? Se ele não tem, né, por onde sair. Então, as brasilianas entram exatamente um olhar curador, um olhar que consegue reconhecer um produto que dá para ir para casa. Eu acho que a gente tem que, assim, todo piauiense tem que ter uma coisa assim, nossa, dentro da casa, com orgulho, uma peça de cerâmica bacana. A gente tem a Fátima Campos, gente, que é uma artista de valor, né, tudo. E muitos dos nossos clientes, às vezes, ainda não conhecem. A Casa Cor veio ajudar muito. Dona Bizé tem um trabalho enorme aí já de trazer exposição. Mas somos nós nesse lugar de mostrar, de fazer a foto, de ter um lugar que ele possa acessar fácil. Porque às vezes fica, tem que ir lá no ateliê, ou ter que ir, como é que eu entro em contato? É um pouco mais um trabalho de facilitação que a gente pensa na curadoria das brasilianas. E aí esse projeto está um pouco parado, mas deve voltar em 2026. E a gente vai. As lojas, a Kohler tem muita coisa para acontecer também, um projeto legal. E assim, eu quando conheci a Kohler, eu me apaixonei porque ela tem uma história muito parecida com a Florence. Vocês acreditam que a Kohler tem 152 anos e ela ainda é uma empresa da mesma família. Familiar. É familiar. Ela não abriu capital. Os gestores estão lá. E aquilo me deu como se fosse assim, uma chave de segurança, porque a Florence tem essa história. Sim. Né, de pessoas que a gente vai lá e eles estão e a gente conhece. E a Kohler tem esse mesmo lugar. Agora, em fevereiro, a gente tem uma viagem para Chicago, a gente vai conhecer. E a gente conhece as pessoas, mas a gente não conhece lá a cidade de Kohler, a fábrica. Então, eu vou em fevereiro e em breve quero levar vocês para conhecer lá a fábrica, pertinho de Chicago. E assim, é um sonho, as pessoas que vivem para aquilo. Entende? A geração do uso da água, o design da água. E vocês que são os profissionais desse processo, vocês vão ficar encantados. Então, assim, eu tô por aí aqui. Uma pergunta que eu fiz até lá no dia que eu fui, né, conheci o novo showroom, foi sobre até um questionamento dos clientes, sobre assistência, né, e tudo. Aí, Suzana, aí foi a resposta que você deu. A Kohler não precisa foi de feita para não quebrar. Isso, assim, tem gente que não se conforma com essa resposta. E, na verdade, não é bem a resposta. A gente tem assistência. Lógico. A gente tem pessoa treinada dentro da nossa loja para fazer esse serviço de assistência. Aí você falou isso, mas é feita para não quebrar. Mas vocês sabem que isso foi uma adaptação que eles fizeram para o mercado brasileiro.
Porque o produto da Kohler tem 150 anos. A gente, quando for lá na fábrica, tem o museu da Kohler. Então, tem casas de 150 anos que funcionam com o produto da Kohler. E assim, a Kohler diz que não é para assistência porque ela troca logo o produto. Por quê? Se tu tem um metal que tem 15 anos de garantia, eu digo assim, olha, tu comprou essas torneiras, esses metais aqui na Kohler, ele tem 15 anos de garantia, quer dizer, ele tem mais garantia do que a tua própria obra. Não vai ficar concentrado em trocar uma pecinha, uma gacheta, não sei o quê. Então, ele vai trocar a peça. E nós já estamos há 7 anos trabalhando com Kohler e eu digo isso é pura verdade. Nós não temos problemas e essas questões são resolvidas muito assim. É uma visão americana, que é diferente de todo lugar. O carro americano não é para quebrar, eles são mais resistentes, são assim feitos para tudo. Então o americano tem isso e tem uma outra coisa. O mercado americano, a mão de obra é muito cara. Sim. Então eles não fazem produto para você ficar ligando para ninguém. Tem que ser o dono que instala e se tiver um problema o dono vai resolver. Então não existe esse mercado de assistência técnica. Como aqui tem. Como aqui tem. Então a gente tem assistência treinada pela fábrica e tudo, mas eles têm uma visão totalmente diferente de produto, que é o máximo, né? O máximo. Total. E aí, vamos falar agora de Maria. É meu encanto, né? É verdade. Essa sua fase, né, maternal, que eu acompanho Maria, acho ela o máximo. Figura. Interessantíssima. Ela é uma figura. E aí, Suzy, essa questão dessa maternidade na sua vida hoje, como é que você lida com isso, né, no dia a dia? Isso foi uma opção, ser mãe foi uma opção, uma decisão, e que só aconteceu aos 42 anos, meninas. Então, eu antes não quis ser mãe e tomei a decisão aos 42 anos. Então, ser mãe aos 42 anos vem muita coisa, sabe? É como se eu tivesse que... Eu renasci com a Maria. Eu acredito. Porque eu tinha uma história de trabalho, de viver para mim. E quando ela surge, por uma decisão minha, ela não veio assim... como uma filha, eu queria realmente era um desejo ser ser mãe. Porque é uma opção, a gente pode criar os filhos, mas ser mãe dá mais trabalho, dá muito trabalho. E nós mulheres, eu não quero entrar muito nessa coisa, porque nós três sabemos, e todas as mamães que estão em casa sabem, né? Essa história de gerar, ela é muito cheia eu acho, de romantismo. Porque se vende muito uma coisa... É muito romântico. É muito romântico, não é isso? Demais. Vocês têm 2 cada uma, em fases muito diferentes. Eu tive, na verdade, com 21 anos, né? Então, Pronto. os meus já são... Ou já tem um adulto. São experiências diferentes que a gente passa. Mas que o ser mãe, para qualquer mulher, eu não acho que deveria ser falado de uma forma tão romântica, primeiro. Precisa que seja uma decisão, precisa que seja, assim, uma escolha sua, né, sobre criar. E eu ter uma filha, eu tô criando uma família da forma, né? E assim, eu às vezes brinco dizendo, gente, a mulher deveria ser colocada, assim, no lugar mais sublime, mais elevado da sociedade. Vou dizer por quê? Verdade. Só existe sociedade porque a gente quer. A gente permite. Porque a gente permite. Concorda, gente? Com certeza. Eu não tô querendo elevar mais do que homem, mas o ceder um corpo para gerar uma vida é um ato que faz a sociedade, o mundo, acontecer. O mercado. Acontecer. Vamos falar de uma maneira. O mercado acontecer. E isso é de uma grandiosidade, de um valor. Então, assim, eu puxo essa história toda porque, assim, existe a felicidade de ser mãe e existe a dedicação. E assim, eu queria até trazer algo, né, que eu acho assim muito importante nessa maternidade. Como a maternidade, como você disse, né? Eu demorei para ser mãe. Eu fui ser mãe ia fazer
Não foi com 42. Não foi isso, o meu era mais. Mas eu ia fazer 30, né? Então não foi cedo, né? Cedo. Mas foi tudo muito programado, né? Tudo muito bem estabelecido. Mas como ser mãe, eu acho assim, é um treinamento pra gente. Ser mãe, ele nos treina a abrir mão, ele nos treina a liderar, ele nos treina em várias coisas na nossa vida. Desde que a gente tenha consciência. Exatamente. Porque senão fica tudo dor. Com pesado. certeza. Mas você tem que saber que faz parte do processo. E Isso. aquilo ali vai lhe lapidando em muitas coisas, vai lhe tornando uma pessoa melhor quando você aceita o processo da forma correta. Exatamente. Quando você acha que o mundo, que ser mãe é tudo um mar de rosas, Não é. é tudo lindo, tudo perfeito, você se frustra. Você passa por dores. Muitas mulheres têm depressão. Que já é uma realidade Já é por uma conta do realidade. hormônio. E quando a gente, né? Exatamente. Faz uma projeção de que não é aquilo. Não é. Não é. Não é. Mas é divino, é maravilhoso. lógico. É algo, meu Deus. Desde que que haja uma inexplicável. Uma consciência, consciência. né? E assim, eu também tenho uma outra coisa que eu defendo, é tipo, o meu me dedicar a ser mãe e cuidar daquela pessoa pode ser uma carreira solo, pode ser com um companheiro, com uma companheira, pode. O que eu acho é que a sociedade deveria agradecer por criarmos bons cidadãos. Com certeza, com caráter, formação de caráter Depende da correta. presença Gente, de uma família. É E eu vou te dizer, fundamental. e depende de uma decisão. Porque isso é que são as gerações. São, Suzana, do que a gente está formando. E assim, e é uma coisa que é muito forte e importante, porque o que a gente é hoje é muito do que a gente recebeu quando a gente foi criança. É a nossa formação lá embaixo. Então é por isso que é tão importante essa formação do caráter, dessa dedicação que a gente de tempo, Do de conversar, de esforço, escutar. de tudo. De escutar. Você tem que muitas vezes abrir mão de muitas coisas para formar esse pequeno Isso. caráter que vai influenciar lá lá na frente. numa sociedade que todo mundo convive. Você quer construir um monstro ou você quer construir uma pessoa que vai ser uma liderança boa, que vai ser Uma presença que faz a diferença? E assim, isso. Aí eu já viajei demais, mas vou resumir assim. A Maria veio me dizer assim que eu precisava abrir mão de muita coisa, mas por quê? Porque eu decidi que eu queria ser mãe. A Maria, desde os 4, ela não tem mais babá. Então fui eu e o Hugo que a criamos e cuidamos. E isso tem um peso. Tem um peso pro casal, tem um peso pra minha vida social. Com certeza. Tem um peso. É por isso que eu digo, né? Abrir mão de muita coisa. Né, continuando aqui falando sobre a maternidade, né, que a gente estava falando, então nós somos profissionais, né, graças a Deus, bem-sucedidas, né, e por trás disso tem um apoio muito grande, né, que a gente tem, que é a nossa família, né, Verdade. né, na Casa Cor mesmo, né, Isa, a experiência da Casa Cor, dentro das nossas casas, não é tão fácil assim, porque a gente abdica de estar com eles, né. Então a gente precisa desse apoio deles, né? Assim, Que eles entendam, que né? eles entendam que é um processo, né? Que dura 40 dias. 45 dias, né? Mas antes também tem todo um período. Tem todo um período, mas que a gente tem esse apoio em casa. Então é super importante, é fundamental, né? Você ter esse apoio mesmo, né? Eu acho que a gente também se ajudar de mulher, entender. Eu acho ótimo isso que a gente está conversando, porque a gente conversar sobre mulheres reais que tem que fazer muita que coisa. estão sendo bem produzidas. Isso. E que a mas gente não que vive. e que a gente não delega Não. o ser mãe para Não. ninguém. Exato. Nunca. Né? Jamais. Isso, Nunca. porque existe a possibilidade de você delegar o papel de ser mãe. Você conta com apoio, mas você é mãe de verdade, que tá lá fazendo tarefa, que estuda, né? Exatamente. Teve uma época que os meus filhos estudavam no Santa Maria Gorete, né? E eu moro bem longe, moro ali já na Kennedy. E aí eu que pegava na escola, e aí eu fiquei numa época pensando, meu pai é um motorista, porque é tempo e tudo, mas a minha mãe falou assim, não, minha filha, é um momento Que a gente de conversa. troca. E realmente eu falei, meu Deus,
todas as vezes, não tem uma vez que eles entram no carro, que eles entravam, né? Agora estão universitários. Agora eles andam no carro deles. A gente, eu tô longe. Aí eles não tinham aquela troca, me contar tudo. Então aquele momento era fantástico, entendeu? Assim, a presença do escutar, de pegar, entendeu? Eu acho que essa presença é fundamental. E tipo, tô com o cliente, não sei o que, mas a família, o filho, você vai dar um jeito de estar junto. Com certeza. E é engraçado como a gente sempre dá um jeito. Tem que, a gente acha um jeito de dar. E acho que assim, se não fosse dessa forma, existem outras formas. Tem uma nossa forma que é mais privilegiada, mas a gente tentar, né, abrir o olho que ser mãe é uma opção. E que ser mãe é realmente abrir mão de momentos que seriam só seus para cuidar, para escutar um choro, para poder compartilhar com a escola, porque eu acho que muita gente acha que a escola é que educa, não é, né? Eu sou o tipo de mãe que eu nunca pensei assim. Também nunca. É parceria. Nunca cobrei isso da escola. Isso. A função de criar é minha. É do pai, não da escola. Exatamente. Aí eles estão para aprender matemática, história e a convivência também. Convivência faz parte, mas a gente tem que estar sempre acompanhando. Sim. Né? Assim, aquela criança que ela fala o que ela sente, o que acontece, é como a Manu estava falando aqui, né? Sobre pegar na escola. Quantas vezes eu já fui pegar minha filha, hoje ela já está se desenvolvendo mais, mas quando ela era menor, ela era muito tímida. E o meu mais velho é muito comunicativo. E ela é bem... E quantas vezes ela entrou no carro, ela vem andando, ela entra no carro e começa a chorar. Porque aquele lugar é um lugar que ela se sente segura e que ela pode falar. Aí ela falava o que acontecia. E isso e aí a gente dá o retorno para a escola. E isso é a nossa parte, que a gente precisa estar presente, não terceirizar. Exatamente. Né? Não podemos terceirizar. Até porque na escoa é a união de pessoas muito diferentes. Isso. E a gente aqui Criação vai dar a habilidade dessas pessoas, é a mini sociedade, né? Que se reproduz. Então, se tu deixa a forma da tua filha se relacionar na mão da escola, eles não conhecem ela. Não conhecem, não é. Então a gente precisa estar junto e dizer como é que lida com a frustração dessa, às vezes. Ai, gente. Aí quantas Não, vezes se a gente for entrar nessa pauta aqui, eu tenho milhões de... Ei, Suzana, vamos ter que passar 2 horas. Mas assim... Porque são várias situações, muitas. assim, que meus filhos mesmo passaram, que foi tão importante eu estar presente, eu escutar eles, para fortalecer, que não tem nada, psicólogo, não tem nada. É verdade. Mas assim... Então, eu estar naquele momento ali com eles foi fundamental, eu tenho certeza, entendeu? Que eles me dizem... Mamãe, bem que você falou. Mamãe, bem que... Mamãe, você sabe de tudo. É bom. É bom demais. Mas assim, uma coisa que eu acho que a Suzana queria falar, né? E que eu acho que é importante a gente comunicar isso, é que nós somos mulheres, somos profissionais, mas somos mães. E não terceirizamos, e isso tem que andar junto, precisa andar junto, porque é necessário. E eu creio que todas nós somos mulheres que não priorizamos o fazer por nossos filhos. Eles precisam ter, não. Eles precisam ter a gente, eles precisam receber da nossa vida, do todos os dias, eles verem como é a nossa vida. Como são amados, né? Como são amados, a gente está presente, é isso que forma quem eles vão ser lá na frente. Então é muito importante isso, mas isso não deixa que a gente... Não exclui o profissional, mas a gente precisa ter equilíbrio. Isso, que é muito difícil. Que eu acho que não existe. Vendem essa história de equilíbrio. Vocês já conseguiram? Não. Sempre a gente é mais aqui e menos ali. Exato. E eu acho que é essa a graça. A gente aceitar que tem hora que a gente tem que ser mamãe. Como a gente estava falando, profissional. a gente estava falando, tem um momento que eles precisam entender que a gente está mais dentro da casa cor. E tá tudo bem. Porque eles sabem quem nós somos, eles sabem do nosso amor por eles. Tem uma segurança na relação. Eles entendem isso. Isso é muito importante, né? E você, não vou
Não, a gente busca sucesso, a gente busca se realizar. Busca. E Isso é uma é realização, é muito muito gostosa. bom. É muito bom. Muito bom. Tá lá cansada. Essas duas estão cansadas na casa. Como ninguém diz. Porque elas estão todos os dias maravilhosas. Lá recebendo, conversando. Isso É assim, porque a gente faz também por amor, né? Quando se faz por amor, sempre é gostoso. Pra mim aquilo ali meu Deus, é maravilhoso. Entendeu? É verdade. Tá Chegar fazendo o que eu amo. tá ali dentro e gostar de... Estamos de novo. Mais um ano. E assim, eu quero estar com vocês, tá bom? Claro. O ano passado, a gente fez um trabalho. Lindo. O ano passado não, desculpa. Esse ano. Esse ano 25, ainda, né? A Galpão esteve presente no espaço de vocês com 2 materiais que bombaram em vendas. Bombaram. Gente, Foi, né, Suzana? Que linda Mas... demais. Isso é o máximo. As pessoas, foi assim, vocês escolheram aquele piso, e, que é um seixo, mas aquilo transformou a visão do cliente. Começou a até desejar. os profissionais, Foi. até os profissionais que estavam envolvidos na Casa Cor, quando viram o piso, meu Deus, que legal, Que fantástico, ficou maravilhoso. Maravilhoso. E é isso que a gente quer oferecer sempre, né? É. Vocês vão estar lá e eu quero estar junto. Ah, A gente com coloca esses produtos certeza. lindos e soluções maravilhosas. Suzana, obrigada por ter aceitado o nosso convite, a sensibilidade de falar sobre a sua carreira, sobre a sua vida, né? Então estamos mais apaixonadas ainda. Olha, eu estou Então, super maravilhoso. feliz de ter tido esse momento. Acho que foi um momento ótimo. Leve, Que como tem que ser, como leve. sempre é. A gente sempre tem né? essas conversas, a diferença é que hoje a gente filmou, né? Mas a gente compartilha muito. Mas é exatamente assim. Sim, muita. Muita conversa, muita conversa, muita conversa. E, gente, parabéns pela iniciativa. Eu acho que aproximar as pessoas do trabalho e do que de vocês e do por trás é muito bom. É muito bom mesmo. Então, eu tô super feliz de bom. estar aqui, tá bom? Que bom. Então, obrigada por estarem com a gente em mais um episódio de Com as Santiago. Aê! E agora vamos presentinho. Nós temos aqui uma lembrança. Ai, gente, Pra você, ainda nosso não momento. basta ser convidada, ainda tem lembrança. Ai, que delicado. Gente, obrigada. Posso abrir? Pode, queremos que você veja. Você veja. Vou abrir aqui Pode abrir, agora. pode abrir. Ai! E aí? Que máximo! Gostou? Meninas, Que lindo. amei! Vai ficar. Esse é o nosso encontro marcado. Olha que legal. Ficamos Adorei, lindas. Que arte é essa, gente? Que tudo. A Adorei. nossa arte. Lindo, né? Ai, Pra ficar guardado esse vai, momento. vai. E principalmente porque foi muito gostoso mesmo. Ele já ia ficar no meu coração. Aí agora vai ficar aqui. Marcado.